Oi, Bruna. Oi, outra Bruna. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certinho aqui? Boa noite, Michele. Boa noite, Cris. Cirlane. Boa noite, Perseu. Já temos 6 pessoas aí ao vivo com a gente. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Primeira vez que eu tô fazendo uma live, então tô me adaptando aí com esses recursos, com essas imagens que aparecem aí na tela. Adorei ver um coraçãozinho subindo. Boa noite, Camila. Boa noite, Márcia. Bom, gente, vou me apresentar enquanto o pessoal está chegando. Meu nome é Laila. Eu sou mãe do Francisco. Sou professora do Colégio Pedro II. É, E para preparar, né, todo esse momento aqui, toda aquela organização, quem vai ficar com o Francisco, onde é que o Francisco vai ficar, porque o Francisco ia ficar pendurado no meu pescoço. Então, deu tudo certo, o Francisco está sob os cuidados do pai. É, Essa eu acho que, galera do projeto Me Ajuda Aí, é a sexta, é a sexta live que o projeto tá fazendo nesse novo formato, né? Desde quando começamos o distanciamento social, nossas atividades têm sido através do Instagram, né? A gente tem algumas lives gravadas no IGTV e também fizemos uma roda, né, de conversa entre professores, né? O tema dessa live, ser mãe, mulher e professora na pandemia, a Tamara chegou. É um tema que vem atravessado o meu cotidiano, né, por conta do meu pequeno Francisco e de toda essa vida que a gente está passando nesse momento, né. E as questões de gênero já é um tema que vem sendo debatido pelo Circularidades há algum tempo. É, não é um tema que surgiu agora, mas foi um tema que foi muito gritante, né, essa situação da maternidade nesse momento de pandemia. Então, a gente pensou em fazer, né, essa conversa e eu vou convidar aqui, agora que eu já vi que já chegou, a Bruna Molizani, que é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que eu conheço desde lá da minha adolescência, professora, mãe da Letícia e da Isabela. Bruna, tá por aí? Vou te chamar, deixa eu procurar aqui. Achei.
Oi, Bruno. Amor, tudo bem? Eu não estou ouvindo a Bruna. Estão me ouvindo? Tá me Sim, ouvindo? Não. eu não estou ouvindo. Não sei se o pessoal está ouvindo. Galera, vocês estão ouvindo a Bruna? Digam aí se estão ouvindo ou não. Senão eu ponho o fone, se não estiver funcionando. E aí? Vamos lá, Bruna. Você está me ouvindo, Laila? E eu testei esse fone O várias pessoal está dizendo vezes. que ouve. Acho que é Todo você. mundo ouve a Bruna menos eu. E agora? Coisas da tecnologia. Vou botar o fone. Oi, Bruna. Oi, vê se agora você me escuta. E agora sim, para vocês verem, né? Ah, O fone com Bluetooth não funcionou aqui. Agora botei o fone com o fiozinho, né, básico e tá tudo certo. que bom. Bruna, queria te agradecer por você ter aceitado esse nosso convite para participar dessa conversa. As lives de circularidade, elas têm tido esse toque, né? Da gente conversar pessoas que já estou ouvindo, Eu. Pri, obrigada. Isso. Tem sido conversas agradáveis com pessoas conhecidas, né? E isso torna a conversa um pouco mais leve, né? Não é Mesmo assim, eu estou um pouquinho nervosa, porque esse tema é um tema que tem atravessado o meu cotidiano, né? O Francisco, para quem não conhece, muita gente conhece aí o Francisco, mas quem não conhece o Francisco, ele tem 2 anos, né? Então a gente começou aí, tem 2 anos e 2 meses, então a gente começou aí a pandemia com uma criança de 1 ano e meio, e eu estava iniciando o mestrado, né? Os planos era que fosse um mestrado presencial, mas se tornou um mestrado online. Então, essa vida, né, de mãe, mulher, professora e mestranda na pandemia, com um bebê de 1 ano e meio, tem sido um motivo assim, de muita reflexão, muita troca no grupo do Circularidades. Então, a gente pensou nessa conversa e convidei a Bruna. Bruna, eu queria que você se apresentasse, que eu acho que fica mais interessante, né? Bruna publicou um texto num livro recentemente, né? Queria que você falasse um pouquinho, que tem essa temática. Então, se apresenta, Bruna, por favor, e fala um pouquinho dessa sua escrita. Tá ótimo. Agradecer o convite de vocês, né? Especialmente para estar aqui falando com você, que você já, antes de eu entrar aqui, você já estava falando, já são muitos anos que a gente se conhece, né, Laila? De outros Pois espaços, é. de outros tempos, de outras situações da vida. Mas é uma alegria, assim, né? A gente compartilhar a mesma profissão, né? E agora poder falar um pouco, né, do desafio de ser mãe, mulher, professora na pandemia. Esse é o título, né, da narrativa que eu escrevi, do texto que eu escrevi, a convite de uma amiga, né, da Luísa, para esse livro aqui. A Luísa, a Jaciara e a Adriana, que são professoras da Federal Rural do Rio de Janeiro, propuseram, né, a vários professores universitários do Brasil que escrevessem como estava sendo ser professor no contexto da pandemia. Isso, gente, lá em abril, né, mais ou menos, era ainda... Acho que nem a gente imaginava que ficaria ainda tanto tempo, né, nessa situação, mas o texto ele nasce desse contexto, né, de um convite da Luísa, e aí saiu esse livro, o livro já foi publicado e ele, eu não sei se já está ou em breve estará, ele vai ser um livro para download gratuito, tá no site da editora Pedro e João, não vai ser um livro para ser vendido, né? Os Uhum. exemplares impressos, né? Os autores que ganharam, então é esse aqui, ó, A Docência que Conta, Narrativas de Isolamento Social. Então a ideia era essa, que professores universitários aí do Brasil contassem um pouquinho como é que estava sendo, né? Ser professor no contexto da pandemia. E aí, diante desse convite, né, eu que sou professora universitária, né,
emendei aqui falando do texto e não me apresentei, mas sou professora universitária, dou aula na FFP, na UERJ de São Gonçalo, né? Não sou dedicação exclusiva à universidade, né? Atuo num outro espaço, né? Nesse momento, num espaço privado não escolar, né? Que desenvolve atividades com crianças, e também a gente tem um espaço de formação, né? De professores, um espaço de cursos livres. E sou mãe, né, de duas, vou dizer ainda duas crianças, embora uma já esteja com 13 anos e com claros sinais de que, né, já está nessa outra fase da vida chamada adolescência. E com uma criança de 4 anos. Então, quando eu me vi diante desse convite, né, para dizer, né, como ser professor na pandemia, como é que a gente estava vivendo isso, eu falei, gente, não dá para dizer o ser professora sem pensar que eu sou mulher e sou mãe, né? Porque vivia também uma situação né, sou separada, né? Então fiquei com as meninas sozinha, né? Nesse contexto de pandemia, eu e as duas, uma de 4 e uma ainda de 12 naquele momento, que ela fez 13 em junho. Então era um desafio, porque, né, 3 mulheres dividindo uma casa e duas, e cada uma na sua fase de vida, né? As meninas, cada uma com interesses muito diferentes, né? Eu acho até que a gente viveu, a gente teve um tempo bom, né? Apesar de tudo, e eu falo um pouco disso no texto, porque a minha rotina de trabalho me afastava demais do cotidiano das meninas, mais ainda da pequena, né? Então, eu com a Isabela, que é a mais velha, eu tinha um outro ritmo de trabalho. Quando ela nasceu, eu tinha uma matrícula. Na verdade, quando ela nasceu, eu tinha 2 matrículas, uma no Rio e uma em Caxias. Mas por ver que eu tinha parado de estudar e mal conseguia dar atenção a ela, eu falei, eu não escolhi ser mãe para isso, não escolhi ser professora para não estudar, né? Queria fazer o doutorado, ela nasceu no meio do mestrado, mas terminei o mestrado, enfim, aí um ano depois eu falei, não, sabe, eu quero estudar, eu quero fazer meu doutorado e quero poder dar atenção à minha filha. Então, abri mão da matrícula do Rio, pedi exoneração, fiquei só com a matrícula em Caxias, né? E depois, uns 2 anos depois, estava no doutorado, mas consegui a licença para estudos em Caxias, né? Eu digo que eu tive muitos privilégios na vida, né? Como funcionária pública e estudando em universidade pública. E é muito importante, né, essa ressalva do privilégio, né, Bruna? Porque a gente sabe que hoje o cenário, né, das escolas públicas, das universidades públicas, são cenários muito diferentes, né, do que vem acontecendo com as escolas e as universidades privadas. Sim, então eu falo muito disso, porque eu tenho clareza, né, do privilégio de fiz o doutorado, tendo licença para estudos remunerado em Caxias e podendo, né, ainda estar ali dando alguma atenção à minha filha. Então, a Isabela pegou uma mãe, mulher trabalhadora, mas com uma condição, né, de trabalho, de dedicação ao tempo de trabalho diferente do que a Letícia pegou, né? A vida também, um monte de questões da situação de vida bem diferente. E quando começou a pandemia, eu estava também num contexto de esse lado do ser mulher aí, porque eu também estava vivendo uma relação que estava virtual, né? Na verdade, eu falo disso, as pessoas falam, gente, você fala com tanta naturalidade, mas porque eu acho que faz parte da vida, entendeu? Eu acho que às vezes a gente falar com naturalidade ajuda as outras pessoas que podem ter alguns tabus com essas coisas, mas eu conheci uma pessoa por aplicativo de relacionamento no final do ano passado, né? Em dezembro. E aí a gente já tinha se encontrado presencialmente e veio a pandemia, sabe? No momento que assim, poxa, né? A relação tá indo pandemia, né? Então eu tava de casa tendo que trabalhar, né? Porque eu estava ainda na universidade como coordenadora do curso de pedagogia. Então, vivi esse tempo todo da pandemia. Deixei de ser exatamente há uma semana atrás, porque mudou a gestão. Então, eu peguei início da pandemia como coordenadora do curso de pedagogia, né? Com todas as tarefas também do que significa ser professora universitária. A gente tem sempre que lembrar as pessoas que a gente pode ter uma carga horária de ensino, né, efetivamente, de sala de aula que não é das 40 horas, mas a gente tem pesquisa, extensão. No caso, eu no curso de pedagogia, né, como coordenadora, tinha esse cargo de administração,
né? A gente se envolve com projetos, as redes começaram a pedir a gente, depois de um tempo, para fazer live, para fazer palestra, porque estava aproveitando, né, para fazer formação de professores, então eu fiz várias. E esse outro espaço que eu falei no início para vocês, que eu não sou dedicação exclusiva à universidade, né, uma casa de brincar, um espaço de atividade para as crianças que teve que fechar, né? E tinha ainda nem 6 meses de funcionamento, e aí fecha, e bom, o que a gente pode fazer, né? Porque tinha que também gerar alguma receita, porque tem funcionários, tem custos fixos, né? Por mais que negocie aluguel, ver isso e aquilo. Aí, né, Uhum. com a formação que eu tenho, a gente começou a fazer curso online, deu certo. Então, eu tava com uma rotina assim, gente, alucinada na pandemia, mas teve semana na UERJ de eu ter 5 reuniões por causa de AVA e planejamento de ensino remoto, de ter que fazer o curso. Tinha curso que era terça, curso sábado, né, para botar, enfim, fazer as coisas estarem em movimento. As duas meninas em casa, né, eu digo ainda que felizmente, né, as duas estavam em escolas que pensam um pouco, né, as questões sociais, as questões do ser humano mais amplamente. Então eu não vivi a loucura de ainda no meio disso tudo ter que administrar as aulas online das minhas filhas, porque elas não viveram isso no início da pandemia, né? A mais Uhum. velha é aluna do CAP, da UFRJ, então agora, em setembro, que eles, né, organizaram mesmo as atividades como obrigatórias, teve um momento de atividades que eles escolhiam, e a pequena também está numa escola que não ficou botando ela diante da tela para, sabe, fazer atividades, enfim. Então, eu ainda tive mais um privilégio aí nisso tudo, né? Mas emendei e falei um monte de coisa, Laila. E é pra... Não, e é bacana, porque a nossa intenção é essa, né? A gente vai, na discursividade, né? A gente vai encontrando, assim, as nossas falas e, e nisso tudo aí que você falou, me veio também pensar, né, a questão, quando você falou, né, professora universitária, né, com todas essas questões de ensino, pesquisa, né, e extensão, né, e assim como eu tinha falado no início, né, que eu estou no meu mestrado, e eu venho percebendo, eu já li até alguns artigos sobre isso, da questão da produtividade acadêmica, né, como a produtividade acadêmica feminina, né, de mulheres, vem diminuindo nisso tudo. E não tem como a gente não pensar, né, porque há quem pense, né, há quem diga que está em casa vai ser mais fácil conseguir produzir. Né? Mas, por exemplo, na minha experiência, eu converso muito isso com os colegas, né, da turma também, e os professores foram muito acolhedores, as professoras, né, porque a maioria é mulher, foram muito acolhedoras, né, no sentido de entender, né, esse contexto, né, porque uma criança de 2 anos, ela demanda atenção 24 horas, né, e agora, né, com 2 anos é mãe, 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 mãe o dia inteiro, né, e durante 2 horas à tarde ele dorme. Então, como, né, ser mãe, mulher, professora em 2 horas? Porque, na verdade, é isso. Eu tenho que ler em 2 horas, eu tenho que escrever em 2 horas, eu tenho que trabalhar, né? Fora quando as reuniões acabam acontecendo em horários que ele está acordado, ligado no 220. Então, o que você tem a dizer para a gente, Bruna, sobre essa questão da baixa produtividade, né, acadêmica, de mulheres, né, atrelada a esse contexto de pandemia? Vou compartilhar a minha experiência e também um pouco, né, do que eu acompanho. A gente já está vendo aí um movimento, né, de mães, mulheres cientistas, né? A própria UERJ criou um grupo também, né, de professoras e pesquisadoras da UERJ que são mães, enfim, isso é uma discussão. Sim, até falar que a gente está tendo aqui, a gente tem o pessoal da UF, que é uma galera pioneira, né, do Núcleo Interseccional de Estudos da Maternidade. Estão presentes, e é muito importante lembrar, né, desses coletivos Com que certeza. que estão aí, né, pensando as políticas públicas, que estão pensando, né, esse movimento, né, para denunciar e para combater essa desigualdade de gênero, né? Desculpa, Bruna, te cortar, mas que você Ah, falou do GT da UERJ, e eu vi que o pessoal da UF estava aí e resolvi falar. maravilha, tem que falar mesmo, né? Tem que dar visibilidade, né, a esses grupos que vão tentando chamar a atenção da sociedade para essas questões, mas também
construir caminhos, né, coletivos, porque, assim, eu já vivo uma situação, né, pela minha rotina de vida, que o tempo para sentar e escrever, por exemplo, ele é muito escasso para mim, né? E escrita é isso, demanda tempo, né? Com a pandemia, com isso tudo que eu falei para vocês, né, de ter que me desdobrar, eu não tinha com quem compartilhar, né, as meninas, porque, enfim, como eu falei, separada e tal, o pai delas ficou um bom tempo sem estar com elas porque tem uma mãe idosa, então eu não tinha com quem dividir e acostumada muito a dividir, né, as tarefas relacionadas às meninas, com a minha madrasta e meu pai, enfim, tendo uma rede de apoio que possibilita, né, que eu tenha a vida louca profissional que eu tenho e tal. Então, a minha cabeça, na verdade, assim, o contexto da pandemia também, por mais que eu estivesse bem, que eu acho que eu me mantive bem, sabe, apesar de tudo, emocionalmente, mas isso tudo que eu falei, né, essa situação de estar com as duas em casa, ter que me desdobrar entre os trabalhos, essa situação de uma relação que estava sendo vivida virtualmente, né? Num momento que parecia que a coisa estava engrenando, isso tudo vai mexendo com a cabeça. Eu ficava muito cansada, porque todas as tarefas da casa eu também não tinha com quem dividir, porque eu era a única adulta, né? Não era nem a questão de eu ser mãe, ter as filhas e tal, mas não tinha outro adulto em casa, né? Aos pouquinhos, enfim, Isabela com 12, 13 anos começou a ajudar em algumas coisas, põe a mesa, lavar a louça e tal, mas eu tinha que fazer, limpar a casa, fazer comida, administrar tudo, pedir as compras, ver o que tinha, né? Era tudo comigo, efetivamente comigo. Então, assim, eu continuo vivendo, né? O processo de produção, escrita acadêmica, ele não acontece, tá? Na minha vida, na pandemia, ele não aconteceu. Eu tenho uma amiga, companheira de trabalho, que quando eu compartilhei, né, que esse livro estava sendo lançado, ela falou, como é que você conseguiu escrever artigo na pandemia? Eu falei, amiga, artigo não. Não é um artigo científico, entendeu? É uma narrativa do que está sendo ser mãe, mulher e professora na pandemia, que é um outro tipo de texto. Que, aliás, foi uma coisa que eu descobri também na pandemia, eu falo disso no texto, né? Eu acho que o encontro com a palavra para mim é forte. Minha tese se volta sobre isso, né? Acho que tem uma relação com a minha trajetória de vida mesmo, o reencontro, eu chamo de reencontro com a palavra, me manteve sadia, sabe? Sã, durante a pandemia. Mas que reencontro? Não com a escrita acadêmica. Essa, Laila, assim, eu até tentei, porque eu falei, opa, né? Tô em casa, não tô naquela correria de vai para São Gonçalo, vai para o Isabel, corre para quem vai para lá. Vou conseguir escrever. Às vezes que eu tentei, realmente, assim, a cabeça, eu não conseguia organizar a minha cabeça, né, e conseguir começar um texto. Eu descobri a poesia, né? Quem me conhece aí, acompanha as redes sociais, o pessoal fica brincando, que daqui a pouco eu vou lançar um livro de poesia, de tanta poesia que eu escrevi, e comecei a compartilhar nas redes sociais. Uma coisa meio... que às vezes eu fico pensando, por que, né, o movimento de compartilhar? E eu acho que veio de uma coisa minha, assim, em tantos momentos na minha vida, alguns momentos que eu tive um pezinho lá num quadro depressivo, né? Ler algumas postagens de umas pessoas me ajudava, era como se, assim, sabe aquelas coisas... Eu brinco que às vezes o Instagram chega uns recadinhos na hora certa, sabe? Você lê umas coisinhas no Instagram, assim, parece que precisava ler isso hoje. Isso aconteceu comigo numa fase bem difícil da vida, e aí eu comecei a pensar, falei, bom, eu vou postar, sabe? Isso está fazendo sentido para mim, pode ser que faça sentido para alguém. E o retorno das pessoas começou a me mostrar que realmente, né, estava fazendo sentido, as pessoas se reconheciam, se encontravam naquelas palavras e isso alimentava, ou as pessoas vinham numa vibe, assim, sabe, acolhedora em relação a mim, tipo, você não tá bem, isso vai passar, e às vezes era só o fato de escrever, né, de transformar em escrita aquilo que eu estava sentindo ou que eu estava pensando, já me ajudava, né? Então, a gente que é mulher vive já, eu acho que a gente já avançou muita coisa, né, em termos de conquistas em relação à profissão, né, um desenvolvimento profissional, a espaço em mercado de trabalho, enfim. Só que as próximas gerações, né, ainda tem tarefas aí da gente construir relações aí entre homens e mulheres que sejam mais equânimes, né? Porque a gente ainda sem dúvidas. fica sobrecarregado.
A gente sai para trabalhar e fica assim, tem a comida, que horas tem que não sei o quê, já marcou o médico, e daqui a pouco tem dentista. Eu me pergunto, que homem que sai para trabalhar, não vou generalizar, tá? Porque eu sei que não é, não dá para generalizar, mas acredito ainda assim que hegemonicamente somos nós que saímos para trabalhar e estamos com tudo isso. O que, que tem? Tem que comprar alguma coisa, tem que não sei o quê, a criança precisa disso, que tá na gente, né? Como é que a gente Não, faz? sem dúvidas, Bruna, e isso que você está falando me remete, né, a uma questão histórica que a mulher, né, recebeu, para a mulher foi dada, né, esse lugar do cuidado. Então, esse cuidado, né, da casa, do cuidado do filho, do cuidado das responsabilidades, porque por mais que você fale assim para mim no início da sua fala, né, que você dividia, né, algumas tarefas, você dividia as tarefas, entretanto, tem todas essas questões do cuidado que ainda hoje é atribuído à mulher, né? E sobretudo as questões da casa, tem uma pesquisa de 2018 que mostra que a mulher, na sua semana, ela tem gasta, né, em torno de 21 horas com cuidados da casa, enquanto o homem gastaria menos da metade, isso em 2018. Então, a gente vê nesse contexto de pandemia, né, como esse cenário se acentua, né? E então, assim, é um dilema que já existe, que sempre existiu. Uma colega hoje falou para mim, né, ela trabalhar e ser mãe sempre foi um dilema. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, né, se esse dilema, como esse dilema tem sido acentuado por conta desse contexto de pandemia. E como que a gente pode recorrer com a nossa saúde mental? Você falou um pouquinho, né, sobre a questão de como você se apegou à questão da escrita de poesias, né, como isso foi bom para você. E isso era uma questão que eu ia trazer para você discutir um pouquinho com a gente, né? Aqui recorrer para ajudar a saúde mental tanto das mães quanto das crianças, né? Porque a rotina muda, porque tudo mudou. A saúde, muitas pessoas, né, foram acometidas pela Covid-19 e como lidar com essa questão. Você falou, eu acho que eu fiquei bem, né? E na medida do possível ou na medida do impossível, né? Então, queria que você falasse um pouquinho com a gente sobre isso. Então, para mim, eu já falei isso, né? A escrita tem um lugar que me ajuda muito a elaborar um pouco do que eu estou sentindo. Eu comecei um movimento que me fez muito bem, que foi esse movimento de lives, criar um Instagram que agora está até parado, né? Mas eu criei um Instagram que eu gravava uns vídeos assim de 5 minutos, 8 minutos, sabe? Falando sobre coisas que eu estudo, sobre alfabetização, sobre literatura, que interessa também a muitas pessoas, teve um retorno positivo, enfim, a palavra, né, ocupar esse lugar de dizer, né, através da escrita ou através da fala, que ela foi muito mais forte no tempo de pandemia para mim, pelas lives, eu retomei os encontros do grupo de pesquisa, fazendo semanalmente, porque o grupo disse que precisava, que queria, a gente se reuniu praticamente semanalmente durante a pandemia, continua, né? Virtualmente. Então, eu saí de uns primeiros, sei lá, uns primeiros 20 dias que não estava fazendo quase nada mesmo de trabalho, e comecei a retomar, porque o início de abril foi muito difícil para mim, né? O gerenciar tudo isso internamente, né? Foi muito difícil. Eu faço terapia, né? Já há mais de 3 anos, então eu tenho um apoio profissional, né? Que também, né? É fundamental, eu acho fundamental a gente ter esse apoio para manter a saúde mental. Em relação às crianças, assim, a gente tem dito, né, a gente ainda vai saber, né, os efeitos desses tempos para nós e para as crianças especialmente. Mas uma coisa que, ao longo, né, desse tempo, especialmente de pandemia, eu vi muito e eu acho importante falar sobre isso, não só por conta das crianças, mas nós adultos mesmo, que é a possibilidade da gente viver os nossos sentimentos, sabe? Viver as emoções. Eu assisti algumas lives de psicanalistas e psiquiatras durante a pandemia, alguns que diziam, né, como que as pessoas buscam remédios ou fogem, né, das dores, dos momentos difíceis, e o quanto isso é ruim, né? Então, às vezes, eu tenho visto, assim, sabe, crianças que ficaram muito também num contexto familiar
que a gente ouviu muito, né? Ah, que ótimo, essas crianças estão tendo ali a oportunidade de estar com a família e tal. Ótimo por um lado, né? Mas por outro, é isso, né? Você está ali, fechado, né? Que tipo de situação também? Eu vejo muito no meu cotidiano profissional. Famílias que não dão espaço para as crianças não têm espaço. As pessoas falam o tempo inteiro no ouvido das crianças, as pessoas falam o tempo inteiro o que as crianças têm que fazer, e eu fico imaginando essas crianças sem ter válvula de escape, porque a gente fala de válvula de escape pra gente, né? Ou o shopping ali com a galera, né? Aquela hora que você vai pro trabalho e troca meia dúzia de palavras com alguém, a gente ficou sem essa válvula de escape, as crianças também, porque o vai pra pracinha, ou as crianças, né, que frequentam escola, que espaço também é esse, né? Eu achei muito interessante algumas lives que eu fiz com psicólogas que falavam isso, né? A escola é o espaço da criança, né? Esse espaço em que a família não está junto, né? É o espaço dela viver as relações dela, um espaço pensado para crianças, e as crianças ficaram sem isso, né? Então, assim, eu não sei, eu não sei como ajudar, como manter. Eu acho que tem caminhos, acho especialmente esse, né, da gente reconhecer e acolher as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, eu passei a pensar assim, o dia que eu tô triste, eu vou me permitir sentir um pouco essa tristeza, sabe? Tem dias que eu acordava, teve uma vez que aí as meninas já estavam indo para o pai, de 15 em 15 dias, eu acordei, estava um tempo nublado, faz poesia, né? Tá a poesia lá, porque eu estava me sentindo nublada, e aí penso nisso, né? A gente acha, o nublado não necessariamente é ruim, né? Então, um pouco essa coisa do chorar, chorei um pouco assim, nem sabia por quê, só sabia que eu precisava chorar, né? E bom, encarar, viver essas emoções, né? Eu tenho pensado muito nisso. Eu sou uma pessoa que eu fujo, sabe? Eu crio meus mecanismos de fugir de determinadas situações, vou tentando substituir uma coisa pela outra. Eu uso muito o trabalho para isso. Isso é, sabe, uma forma de fugir de outras situações da vida que estão mexendo comigo. Eu caio no trabalho, aí fico alucinada porque trabalho, como fuga, e eu estou no momento também de olhar e falar, peraí, né? A gente precisa aprender a não fugir da gente mesmo. E eu digo que na pandemia a gente teve overdose da gente mesmo, porque, né, além das questões de família, de trabalho, a gente foi tendo tempo de viver essas oscilações de humor, de emoção, sem ter muito para onde fugir, né? Então, eu acho que é se acolher, sabe? Sim. E você falou uma coisa interessante, Bruna, sobre essa questão, né, da gente estar agora 24 horas tendo que lidar com quem a gente mora, né? Algumas pessoas já tiveram que voltar a trabalhar. O meu companheiro, ele voltou a trabalhar desde julho, finalzinho de julho, início de agosto, eu acho. Então, a gente teve que aprender a lidar de forma mais intensa, né? Então, e isso também apareceu nos números, como a gente tem visto muitas denúncias de violência contra a mulher, né? E violência, como isso também se acentuou nesse momento de pandemia, né? E isso tudo são questões, né, que já são discutidas nessa questão, essas questões feministas são discutidas, e esse momento de pandemia vem para fazer um boom, né, com tudo isso. E você falou uma coisa, Bruna, que me atravessa muito, sobre essa questão de acolher a criança, de dar o espaço da criança, né? Porque isso é muito caro para mim, né, nesse momento, porque me gera muita culpa, né, enquanto mãe, né? Porque eu fico com meu filho 24 horas por dia, e tem dia que eu tenho reunião de 9 a meio-dia, e depois eu tenho aula de 2 às 8. Então eu fico, mas eu não fico, né? E aí a gente acaba terceirizando o cuidado da criança, né? O estar com a criança. Isso para mim tem gerado muita culpa. Então eu queria que você falasse um pouquinho, né, para mim, como que eu posso lidar, como que nós mulheres e mães que estamos assim sobrecarregadas de trabalho, de estudos, de modo geral, e queria lembrar que não são demandas maternas, né? Porque são demandas que são atribuídas a nós, unicamente a nós, muitas vezes. Como que a gente pode lidar com esse sentimento de culpa nesse contexto, né, com os nossos filhos? A Bruna me conhece, então ela sabe o quanto eu venho buscando, né,
compreender um pouco melhor esse universo materno, que não é um universo que muitas vezes é romantizado até pelas mídias, até pela televisão, e quando a gente vive, né, ser mãe, a gente vê, alguém até colocou escrito aí, não sei quem foi, que até as redes de apoio, no geral, são feitas de Feminista. mulheres. E é isso, a minha rede de apoio tá quase toda aí assistindo a live, mas é isso, também é uma rede de apoio que está em isolamento, né, que querendo ou não a gente acaba não tendo com a mesma intensidade nesse momento, né? Então, lidar com esse sentimento de culpa, nesse momento, né, que muitas vezes, tanto que eu fui reticente à questão das telas com meu filho, né? E nesse momento acabei sendo a única, muitas vezes a única forma, né, de conseguir, né? Como é que a gente acompanha uma reunião de 9 a meio-dia com a criança acordada e acorda cheia de energia e tendo que fazer comida e casa e tudo, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso comigo, Bruna, com a gente, né? Olha, essa coisa de mãe e culpa parece que é algo que caminha meio junto, né? Ainda mais nós, mães, mulheres, que escolhemos, né, ter a nossa vida profissional, ter a nossa vida, né, além de ser mãe e porque aí, né, ter Exatamente. amigos, ter a possibilidade de você ter a sua vida social para além da vida social dos filhos, porque há mulheres que acabam reduzindo a sua vida social à vida social dos filhos, então, né, os amigos se restringem aos pais dos amigos dos filhos e o social se restringe a estar com as famílias dos amigos dos filhos e, enfim, para quem tenta manter um caminho um pouquinho diferente disso, né, acho que uma das coisas que eu sempre penso, né, nós mulheres muitas vezes parece não, a sociedade nos nega, né, o direito a algumas coisas. Há coisas que são muito tranquilas se um homem vive, se um homem faz, mas se for a mulher, parece que a gente está devendo sempre, né? Então, tipo, não, hoje eu vou chegar mais tarde porque eu vou encontrar as minhas amigas e vou tomar um chopp. Se a gente, como mulher, faz isso, sempre tem um certo estranhamento, mas para o homem isso seria muito comum, né? Me lembrei, né, a gente falando de rede de apoio, falando da questão da produtividade, né? Uma luta grande para, por exemplo, nos congressos, nos eventos científicos, existir algum espaço e que as crianças possam ser acolhidas, porque muitas de nós não têm condição de participar de eventos científicos, porque não vai ter que deixar os filhos, né? Viajar. Eu, quando preciso ir, tenho com quem deixar, mas é isso, né? Minha rede de apoio, os avós, né? Meu pai e minha madrasta, basicamente. Viver a pandemia, eu vivi muito isso, Laila, de estar com Isabela e Letícia em casa e ter 4, 5 horas de reunião seguida, que era assim, ó, vou entrar no quarto agora, vai começar a reunião. E foi no início que estava tudo bem, assim, entre aspas, porque Isabela com 12 anos, ficava com a Letícia de 4 anos, tinha lá, né, de vez em quando eu ouvia algum trelelê entre as duas lá, mas se resolviam. E eu acho que o que pesou para mim foi quando eu ouvi da minha mais velha assim, eu não aguento mais. Aí eu falei, eu sei, filha, tá difícil, a gente tá fechado em casa, tá longe das suas amigas e tal. Ela falou, mas eu tenho que cuidar da Letícia para você trabalhar. E Pesado, hein? eu falei, caraca, né? É uma responsabilidade que não é dela, né? Ela é super. Nossa, assim, Isabela realmente é um ser que veio de presente na vida, né? Os filhos vêm, né? Mas estou falando a maneira como ela lida com as situações. E quando ela falou isso, assim, essa culpa calou muito fundo em mim, sabe? Porque falei, caramba, eu tô aqui, eu conseguia, tá? Ter 3, 4 horas de reunião sem ser interrompida. E até então eu estava lidando com isso, achando assim, pô, beleza, né? Isabela tá segurando a onda, mas que onda que ela estava segurando, né? Para ela estava pesado. Então, assim, eu acabei esse terceirizar, né? Esse compartilhar com alguém a responsabilidade da menor foi com a mais velha, com 12, 13 anos só. E aí isso foi difícil, sabe? De eu olhar para isso e falar, caramba, olha o que eu estou fazendo, né? Estou colocando um peso numa criança ainda, né? Que também está vivendo tudo isso, né? Achei interessante porque ela uma vez falou, mãe,
eu sou adolescente, tô chegando a ser adolescente. Todo mundo diz que a adolescência é ótimo, porque a gente está com os amigos, vai para casa dos amigos. Eu falei, minha filha, se serve de consolo, todos os adolescentes nesse momento estão passando pela mesma situação, né? Ah, é. A tentar brincar, mas é isso. Então, assim, a gente tem, né? Eu posso falar por mim, assim, algumas culpas, algumas eu já trabalhei para não ser culpa, sabe? Para entender que Ah, faz parte do caminho que eu construí para minha vida. Algumas coisas são pesadas, no sentido de que eu sei que tem efeitos, né, para a vida delas. Vi, por exemplo, você falou de tela, no início da pandemia, a menor com 4 anos de idade, assim, uma série de situações, enfim, que ficava menos comigo, né? A própria coisa da separação, acho que teve um momento que talvez para ela não se sentir escolhendo estar com a mãe ou com o pai, ela escolhia ficar com a avó, né? E a gente respeitou isso por um tempo. E aí, quando eu vi no início da pandemia, a criança para dormir, ela queria televisão e o celular na mão. Eu não tenho televisão no quarto, em casa, né? A televisão fica na sala, é, e o e ela tinha que ficar com o celular. E aí eu cheguei e falei, não, sabe? Ah, pandemia, assim, 10 horas da noite me entrega o celular, vamos deitar para dormir. Ela ficava assim, sabe? Desesperada. E isso me assustou e bateu uma culpa violenta, assim, sabe? A minha filha, eu nossa, infância, eu que discuto essas coisas, eu que defendo brincar, né? A liberdade de expressão das crianças. Estou vendo a minha filha que vidrada na tela, ela dizia assim, eu não consigo dormir sem o celular. Eu olhei e falei, como assim, gente? A criança tem 4 anos de idade. E aí foi todo um trabalho de tirar, né, a tela na hora de dormir, substituir por estar junto, era muito choro, e vamos ler uma história, e ficar as 3 juntas na cama, e vamos contar alguma coisa. Então, teve muita coisa positiva para mim, sabe? Especialmente na relação com as meninas, assim, a gente se aproximou muito. Mas é isso, acendeu algumas culpas por coisas que eu estava vendo, e especialmente essa, né, quando Isabela me mostrou que, na verdade, eu estava tendo a tranquilidade de trabalhar de casa, né? Porque era ela que estava assumindo esse papel de ficar com a irmã, né? Então, os processos, Laila, que a gente vai vivendo, vai aprendendo. é. Alguns são mais duros e outros a gente tira como lição e vai refazendo o caminho quando vê que, né, do jeito que está não está legal. Eu acho que eu tenho alguma tranquilidade para lidar com isso, sabe? Para olhar para as situações, respirar um pouco, tá. Se isso aqui não dá mais, a gente tem que construir uma outra possibilidade. E é assim que eu vou tentando dar conta dessa coisa toda. Alguém botou aí de exaustão. Gente, exaustão é um negócio. Foi a Elaine. A Elaine é Ai, uma colega nossa, acabei de ver. participa Sim, do grupo de do grupo, pesquisa, do seu grupo de do pesquisa, grupo de de estudo. estudos, né? Grupo de estudos. É, E a Elaine chegou e falou assim, gente, eu estou chegando só agora, porque estava fazendo o quê? Cuidando não das tinha filhas, reconhecido vendo que era. casa. E é tudo isso, porque apesar da gente, e é muito interessante, né, que ainda se usa muita palavra ajuda, né? Eu tenho ajuda, e na verdade não são demandas femininas, não são demandas maternas, né? E essa questão da maternidade, Bruno, é muito interessante que você está falando isso no final, quando você fala das preocupações, né, com as suas filhas, e você ter essa questão, né, do defender o brincado, defender a liberdade de expressão, né, delas, me remete a pensar, isso o tempo todo me incomoda também, né, e me traz, assim, ao pensamento essa questão de que a responsabilidade da maternidade não é só nossa, né, a maternidade, ela é social, né, os nossos filhos, eles não são só nossos filhos, né? Eles são nossos filhos, como você bem falou, crianças que convivem, né, no parquinho, estão na escola, crianças que vão crescer e serão pessoas, né? Quer dizer, eles são, claro, eu não estou dizendo que eles não são pessoas, mas serão profissionais que vão lidar com outras pessoas. E eles não, eles são, né? E então a gente não, e eu tenho tido dificuldade de respeitar esse momento dele ser, né? Essa criança de 2 anos. Há pouco tempo, né, o Francisco acaba que esse tempo todo ele só está convivendo com adulto, e há pouco tempo ele acabou encontrando com o primo, né,
e o primo dele é mais velho, e ele ficou meio assim, ele não sabia lidar com a criança. Eu fico, meu Deus, as relações sociais da criança também estão sendo tolhidas, né, por esse momento, e como lidar com isso tem sido muito difícil. Eu queria ler, gente, para vocês um texto que foi escrito por uma amiga nossa, que está aí participando também da live, a Maíra, que foi a ponte que teve com o NIEM, né, com esse grupo da UF, e Maíra escreve um texto, e ela me mandou hoje, que não foi um texto publicado, foi um texto que ela escreveu num contexto de discussão, né, do grupo, foi do grupo de pesquisa, Maíra. Ela diz assim: muitas questões foram escancaradas na pandemia, inclusive essa do cuidado enquanto atribuição feminina. E no caso de nós, mulheres escolarizadas, com uma visão feminista de sociedade, tem a falácia da maternidade enquanto escolha. A lógica da escolha se choca com a lógica do cuidado, porque uma está assentada no princípio do individualismo moderno, do indivíduo como centro dos valores, na ideia do livre-arbítrio. A outra lógica é a do coletivo, da simples realidade que, como seres humanos, somos interdependentes. O filho de alguém hoje será o professor, o médico, o gari, o padeiro, que vai atender quem tem ou não tem filhos. Novamente, a invisibilização do trabalho da reprodução para o trabalho de produção. Por isso, tentam dizer que é particular, que você escolheu e blá, blá, blá. A perpetuação desse modelo é a base do capital. E temos contradições também internamente, porque a questão do shield free nasce dentro do próprio movimento feminista. Lógico que nasce em outro contexto, mas enfim, me choca ver feministas corroborando com isso, pessoas que estudam gênero. No feminismo, lutamos contra a maternidade compulsória, não para que os filhos sejam vistos sempre como fardo, porque se o são, é pela questão estrutural, da falta de empatia e distribuição do cuidado. Meu argumento para rebater isso é que sempre que se coloca a culpa da queda de produtividade no trabalho, na academia, na vida, na sua escolha, a gente está naturalizando as estruturas. E isso não tem mais como se fazer. É indecente. E tem muitos outros debates dentro disso aí, porque a maternidade é a ponta mais visível e talvez mais angustiante. Mas o cuidado de idosos, da casa e até a terceirização do cuidado também é atribuída prioritariamente às mulheres, enfermeiras, empregadas, domésticas, professoras. Então, mesmo não sendo mãe, o fato de ser mulher pesa durante uma pandemia em que os cuidados são necessários. E quando ela me mandou esse texto, e quando ela me mandou, isso me tocou, eu falei para ela assim, nossa, me arrepiei toda, e aí ela falou, se você quiser pode ler. Então, eu quis ler esse texto para compartilhar, né, com todo mundo que está aqui, com todas vocês, porque é muito importante a gente fazer essa reflexão, né, do nosso papel enquanto mulher e do nosso papel enquanto da luta, né, pela mulher, por esse lugar, né, de ser mulher. E, Bruna, quando você falou da questão, né, da dificuldade dos congressos e levar crianças, né, por circularidades, a gente se deparou com essa situação, mesmo sendo um espaço onde a gente discute, né, muito disso, sobre gênero e tudo mais, a gente se deparou nessa situação uma vez e a gente mudou, né, a nossa postura, a gente passa a acolher as crianças nesses momentos, né, que a gente faz presencialmente, de trocas e tudo mais. E como isso faz a diferença para a gente, né? Para a gente que está ali acolhendo, e no meu caso eu estava ali acolhendo enquanto fazendo parte do projeto e levando o Francisco para estar naquele espaço, né? Então, olha, já são 10 para as 7, a gente acabou não abrindo para perguntas, se alguém quiser fazer algum comentário agora no finalzinho. Bruna, se você quiser fechar de alguma forma, fazer um fechamento dessa fala, eu quero muito, muito, muito te agradecer e dizer que, apesar de eu estar nervosa, ser com você, que é uma pessoa assim, que eu conheço há tanto tempo, né, que eu vi a gravidez das suas 2 filhas, me deixou muito confortável e me abri, né, alguém colocou ali que é um desabafo coletivo, mas me abri, né, porque é um tema que
nos atravessa inevitavelmente. Não tem como a gente não pensar, não refletir, não discutir nessa temática. Você estava aí falando, eu estava aqui pensando, né, o quanto é fundamental, eu acho que um espaço assim como esse, né, a gente poder estar aqui falando desse ser mulher, né, enfim, no contexto da pandemia, mas olha quanta coisa a gente está dizendo aqui que é para além do contexto de pandemia, né, algumas questões foram Pois é. exacerbadas como tantas outras nesse contexto, mas eu acho que é muito bom, sabe, quando a gente pode falar abertamente, honestamente, daquilo que nos faz humanos, né? Porque eu estou aqui pensando isso, assim, a gente que é professora, eu que estou nesse universo acadêmico, né, mais diretamente, às vezes fica uma coisa que parece que, sabe, a vida mesmo, né, essa vida cotidiana, essas questões, muitas delas que a gente está trazendo aqui, é como se elas não existissem, né? Eu lembro, eu trabalhando em Caxias, vivi isso muitas vezes, das pessoas que trabalhavam comigo numa escola grande. Eu vivi uma situação com as merendeiras da escola. A gente fez uma comemoração de Dia dos Professores, né, num sítio que era um sítio de uma das pessoas da escola. Então, nós fomos, elas foram para fazer a comida e eu entrei na cozinha junto para ajudar a preparar, né, a salada de macarrão e tal. E elas ficaram olhando, tipo assim, a Bruna vai fazer alguma coisa aqui, né? E aí eu comecei a cortar os temperos, não sei o que. Ela falou, ih, gente, ela sabe fazer minha... Oi, como assim, né? Porque né, você não faz nada em casa, né? Você não... Eu falei, gente, eu faço tudo em casa, sabe? Não tem essa não, eu saio para trabalhar e faço as coisas em casa. E recentemente também na creche, né? Uma agente de creche falou assim... Eu falando, não, porque eu deixei o almoço, fiz isso, você cozinha, você não sei o quê. Aí ela foi me falar, ela tinha uma ideia de mim como aquela pessoa que estuda, né, que pensa muito, que faz massagem. Gente, eu ria, porque ela disse que imaginava a minha vida assim, né? Eu chegar em casa e ter alguém que vai fazer massagem em mim, que eu vou não sei o que. Aí eu fico pensando, gente, né? Como é bom, Laila, eu te agradecer por esse tema, assim, poder falar desse lugar de viver a nossa humanidade, né? Com todos os dilemas, com todos os desafios. Nós que somos mulheres enfrentamos muitos, né? E às vezes há essa ideia de que a gente está acima, né? Tá vendo, Elaine? Eu falei, nossa, fina pessoa que imagina, eu queria isso toda semana ter alguém para fazer massagem, né? Sei lá, não sei se eu queria, não. De vez em quando ia ser bom, mas eu não sou muito chegada nessas coisas, não. Assim, né? Não é muito meu perfil, mas de vez em quando cairia bem. Mas é para ver como que as pessoas idealizam, talvez, né? Por ser professora universitária, isso, aquilo, trabalhar, correr de um lado para o outro, e as pessoas acharem que, né? A gente não vive essas situações cotidianas que muita gente vive. Então, claro que falo de um outro lugar, tem uma outra situação de vida, inclusive, né? Pela profissão e pelo lugar que eu cheguei na profissão, mas os dilemas de ser mãe, mulher, professora, na pandemia, antes dela e certamente depois dela, embora certamente eu quero mesmo que a gente possa usar esses tempos cada vez mais para a gente refletir sobre muitas questões de que do jeito que o mundo está, não pode continuar. Né? Por vários motivos. Pois E esse é. tema de falar do lugar da mulher na sociedade, em muitos sentidos, ele é mais do que urgente, né? Tem muita luta, tem muita gente já batalhando aí, mas a gente ainda tem muito trabalho para romper com questões hegemônicas ainda, né? Que nos colocam nesse lugar difícil, tantas coisas que a gente já falou aqui hoje, né? Então, eu te agradeço muito pelo convite. Como eu agradeço a Luísa, né? Porque eu acho que também o título do texto e eu ter postado que estava publicando esse texto também favoreceu que a gente estivesse aqui conversando sobre isso. Foi sim, com certeza, porque me inspirou a compartilhar com a equipe esse meu desejo, né, de fazer essa live e com você, que seria uma pessoa que me deixaria à vontade, né, apesar de saber que eu estou diante de uma tela ao vivo e que tantas outras pessoas estão assistindo. Bruna, você tinha falado comigo que ia ler uma poesia que estava no texto. Você Sim, vai ler para então, gente? posso ler para fechar? Ela entrou no texto, eu não escrevi para o texto, né? Como eu falei para vocês, nesse contexto de pandemia, acabei me descobrindo aí, escrevendo poesia.
Foi no dia 14 de março, foi assim o primeiro dia que a gente estava vivendo essa questão da pandemia, e eu fui muito tocada por aquela imagem na Itália, das pessoas na varanda e gente tocando, sabe? Não sei se vocês lembram dessa imagem. E aí, naquele dia ainda, era 14 de março, né? Eu escrevi essa. A poesia em cada canto, mesmo no pranto de quem sozinho ainda espera uma solução. A poesia em cada dia que deixa a marca de que nessa vida tantas vezes é preciso arriscar. A poesia em cada gesto que toca a alma de quem na luta, mesmo distante, faz acreditar. A poesia. E ai de quem, em qualquer dia de teimosia, quiser convencer que não. Porque há poesia. E se não houver, que cada um, do seu jeito, no seu tempo, faça a canção. Há poesia. Bruna, muito obrigada. Queria agradecer também a presença de todas que estiveram aqui, né, pessoal que comentou, e dizer que a gente vai gravar, né, as lives do nosso projeto ficam salvas no IGTV da página, que alguém comentou que não tinha conseguido assistir desde o início, né? Enfim, acho que é isso, né? Muita felicidade de estar dividindo esse momento com você, e de poder dividir essa maternidade, né? Porque é muito difícil, né? Vários momentos aqui eu fui me segurando para segurar, controlar a emoção. Segura aí, Bruna, senão eu choro daqui também. Pois é. Porque é muito pesado. E foi o que a Maíra escreveu no texto dela, não é para ser um fardo, né? E é isso. E, de toda forma, respeitar a infância, né, das nossas crianças. Então, gente, muito obrigada. Obrigada a você, amor, e obrigada ao pessoal do projeto por ter acolhido sua sugestão. Sigam o nosso projeto, o pessoal está colocando a arroba aí no chat. E a gente também tem pensado as lives pelas sugestões, né, que a galera manda. Então, se quem tiver sugestão de tema para a gente poder abordar aqui, compartilha com a gente, que vai ser muito, muito bem-vindo. Tá bom, gente? Um beijo, brigadão. Beijo. E agora como é que eu faço aqui? Eu aperto em encerrar aí. Isso, só cuidado para você não perder a live, tá? Tá joia. Valeu, Bruna.